Olá, quinto ano! E aí, tudo bem? Pronto para a próxima aula? Hoje a gente vai estar dando andamento para a nossa aula de filosofia. E aí a gente só vai recapitular bem rapidinho, porque filosofia, né, é complemento. Lembra que a tia sempre fala que uma disciplina interliga a outra e a gente vai tendo conhecimento, agregando conhecimento uma junto com a outra, certo? E aí aqui a gente vai só dar uma relembrada que a gente começou falando no primeiro capítulo sobre perguntando: você é livre? O segundo capítulo a gente falou o que é liberdade. Aí a gente trouxe aqui algumas reflexões, certo? Em busca de reflexões sobre a liberdade. E aí a gente falou aqui, né, sobre o significado da palavra liberdade. Vamos dar uma recapitulada? Vamos lá. Aqui na página 297 tem uma atividade que você vai fazer, tá? Aliás, tem algumas atividades que você vai fazer na aula de hoje, tá bom? Liberdade tem a ver somente com pessoas? Existe algo que influencia na nossa liberdade? Na sociedade em que vivemos, podemos nos considerar livres? Aí você vai responder aqui essas 3 perguntas, ok? Que está na página 297. Em busca de reflexões sobre a liberdade. Vamos lá? Em primeiro lugar, vamos considerar a definição do dicionário sobre a palavra liberdade. A tia sempre pede para vocês pesquisarem os significados das palavras, mas só que aqui nessa página tem o significado. Liberdade. Faculdade de cada um decidir ou agir segundo a própria vontade ou determinação. Tem uma outra opção. Poder exercer a liberdade dentro dos limites impostos por normas definidas. Lembra que eu falei que você pode perder a sua liberdade se você cometer alguma infração ou algum crime, você perde a sua liberdade? Tá aqui no dicionário. E tem uma terceira e quarta observação também. A terceira diz assim, ó: estado ou condição de homem livre. Então, eu sou livre, mas eu posso perder minha liberdade. E na quarta é confiança, intimidade, às vezes absoluta, certo? Então, nós temos quatro substantivos femininos que compõem a palavra liberdade. Vamos lá. Aí aqui tem um texto bem significativo de tudo que a gente já falou até hoje sobre as questões das tarefas, da importância da filosofia, que a filosofia ela é o berço de toda a construção da educação, que foi através da filosofia que nasceram as profissões, porque foram através dos grandes pensadores e da forma como eles refletiam, que eles conseguiam enxergar possibilidades, né? Então a filosofia trouxe pra gente profissões que não existiam, entendimentos que a gente não compreendia. Então a filosofia é muito importante. Você vai, durante o decorrer do seu ensino fundamental 2 e principalmente do seu ensino médio e da sua faculdade, ver filosofia até você terminar de estudar, tá bom? Você tem que aprender a gostar de filosofia, tá? Aí vem aqui trazendo para você uma forma super objetiva do conceito da liberdade e da liberdade associada à filosofia, né? Que é talvez não, porque procurar uma resposta moderada para essa questão é uma tarefa da filosofia.
Vamos entender o porquê juntos? Mão na massa. No dicionário pesquisado, foram encontrados 4 definições sobre liberdade. Em grupos, aí você não tem como fazer em grupos, mas você pode fazer em grupos na sua casa. Na sua casa com a sua família, você vai conversar sobre a definição dessa palavra e vocês vão discutir sobre o que é liberdade e o porquê que a gente é livre, né? Busquem exemplos de cada uma das 4 observações que a gente falou, que foram listadas no dicionário, e em seguida faça um cartaz desenhando a que você achou como exemplo mais significativo para você. Então você pode escolher uma dessas 4 e você pode fazer aí essa pesquisa junto com seus familiares e definir aqui para você através de numa folha, pode ser numa folha, e mandar para a tia, tá bom? Na página 298, vem aqui, pensar sobre liberdade. Tem aqui, ó, o RA. Olha o RA aqui, ó. Muito interessante se você pegar o RA e trabalhar essa atividade aqui da página 298. E nessa página 298 vem sobre pensar sobre a liberdade. O que será isso, pensar sobre a liberdade? Vem trazendo aqui algumas coisas bem relevantes. Vamos lá, tá? Liberdade é legal? Mas se é legal, por que algumas pessoas perdem a liberdade? Isso é a tia que tá falando, tá? Não tá escrito aqui não. A tia tá fazendo um resumo da página para você. Todos os seres humanos são completamente livres? E o que influencia os fatores deles se por alguma razão eles perderem a liberdade? O que influenciou esses fatores que causaram a perda da liberdade? Tem aqui um rapaz com uma interrogação e várias setas. Olha aqui, que interessante. Ó. E um texto. Vamos lá? Vamos entender? As interrogações são dúvidas. Essas dúvidas nos colocam de frente com conceitos bem diferentes de liberdade. O determinismo, segundo o determinismo, tudo o que acontece no mundo deve ter uma causa. Isso é um pouco diferente de liberdade, que remete a outra ideia, a de poder fazer algo ou simplesmente não fazer. No caso do determinismo, já que tudo deve ter uma causa, fica difícil você fazer uma escolha com tanta liberdade, não é? Se uma coisa é causa de outra, a possibilidade de se tornar bem mais restrita na hora de se escolher é muito grande. E é como se vivêssemos somente os efeitos de uma determinada causa, sem sermos totalmente livres para isso ou por aquilo. Então, assim, eu dei uma resumida para você poder entender o seguinte, que vem trazendo uma interrogação aqui, que algumas pessoas acham que nós não somos livres. Por quê? Porque existe um determinismo. Eles acreditam que existe um determinismo, porque as coisas acontecem por alguma razão, porque elas têm que acontecer. E aí, por isso, nós não somos livres. Porém, nós acreditamos, de acordo com a Constituição, que nós somos livres porque nós temos direitos de ir e vir.
mas também perdemos esse direito quando nós infringirmos as regras, certo? Isso é lei. E aí, com a lupa na mão, que é o que você vai agora tentar compreender, é o seguinte: pense na frase a seguir. Toda atitude gera uma consequência? O que você acha disso? Toda atitude gera uma consequência? Tudo que a gente faz gera uma consequência? Com a lupa na mão, que é a atividade que eu vou deixar para você, além da resposta que você tem que dar. Com a ajuda dos seus familiares, liste 3 fatores que vocês acreditam que podem interferir na liberdade de alguém ou que podem influenciar alguém a escolher algo de um jeito mais determinado e não totalmente livre. É o determinismo. Aí você vai listar 3 coisas, ou de totalmente livre ou daquilo que você acha que não é totalmente livre, tá bom? E se você tiver dúvida quanto a essa atividade, você me pergunta, porque ela não é tão fácil de fazer. Porque você tem que entender que o determinismo determina que aquela pessoa ela não é tão livre, porque a liberdade dela termina quando começa daquela outra pessoa. E quando a gente acha que a gente é totalmente livre, a gente acha que a gente pode fazer o que a gente quiser. E a gente pode fazer o que a gente quiser? Fica a dúvida aí para você responder, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. E na próxima aula a gente vai terminar o nosso livro de filosofia, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.